Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Colossenses. Irmãos, não cessemos de orar por vós e de pedir a Deus que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que andeis dignamente, agradando a Deus em todas as coisas, frutificando em toda boa obra e crescendo na ciência de Deus, sendo confortados em toda virtude, segundo o poder da sua glória, em toda paciência e longanimidade com alegria, dando graças a Deus, Padre, que nos fez dignos de participar da sorte dos santos em luz, o qual nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino de seu Filho muito amado, em quem temos a redenção por seu sangue e a remissão dos pecados. Seguido do Santo Evangelho segundo São Mateus, naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, quando virdes a abominação da desolação, que foi predicta pelo profeta Daniel, reinando no lugar santo, o que ler entenda. Então os que se acham na Judeia fujam para os montes, e o que se achar no telhado não desça para tomar alguma coisa da sua casa, e o que está no campo não volte a tomar a sua túnica, mas ai das que estiverem grávidas ou criando naqueles dias. Orai, pois, para que não aconteça a vossa fuga no inverno ou no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá. E se não se abreviassem aqueles dias, não ficaria salva pessoa alguma. Porém, abreviar-se-ão esses dias em atenção aos escolhidos. Então, se alguém vos disser, olhai, aqui mesmo está o Cristo, ou ei-lo acolá, não acrediteis, porque levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes maravilhas e prodígios, tais que, se fosse possível, até os escolhidos cairiam em erro. Eis que eu vos tenho predicto, se, pois, vos disserem, ei-lo, lá está no deserto, não saiais. Ei-lo cá, no canto mais retirado da casa, não lhes deis crédito. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser também a vinda do Filho do Homem. Em qualquer parte que estiver o corpo, aí se hão de ajuntar também as águias. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará mais luz. E as estrelas cairão do céu e as virtudes dos céus se comoverão. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e logo todas as tribos da terra chorarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e majestade. E enviará os seus anjos com uma trombeta e com grande voz, e ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, desde o mais elevado dos céus até as suas extremidades. Aprendeis o que vos digo por uma comparação tirada da figueira. Quando os seus ramos estão já tenros e que as folhas têm brotado, sabeis que está próximo o esteio. Assim também, quando vós virdes todas essas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo, que está à porta. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que se cumpram todas estas coisas. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Hoje, o último domingo, depois de Pentecostes. Próximo domingo já se segue o primeiro domingo do Advento. A igreja se veste de roxo e faz penitência durante esses dias. É uma preparação
para o Natal, o nascimento de nosso Senhor. Hoje, o último domingo, encerra todo o ciclo litúrgico e vem justo com essa notícia praticamente do final dos tempos. Muitos se assustam. Porém, o Evangelho de hoje fala sobretudo da ruína de Jerusalém, da destruição do templo e da queda dos judeus. Um grande castigo. 4 dias antes da sua morte, na terça-feira da Semana Santa, o Salvador, ensinando no átrio do templo, dirigiu aos doutores e príncipes dos judeus as mais severas repreensões, por se recusarem a reconhecer o Messias, indo até cometer o deicídio em sua pessoa. Disse-lhes que a vingança divina os esperava, que não só teriam o eterno castigo, a condenação eterna, quando Cristo viesse julgar o universo, mas ainda um castigo temporal neste mundo. A ruína de Jerusalém, do templo de Deus e de toda a nação judaica. Quando saiu do templo, os discípulos, desejosos de saber como teria lugar a destruição do santo edifício, notaram-lhe a sua imponente construção, como para lhe significar que seria de grande pena a sua destruição. Ao menos no meio das ruínas da cidade, ele que ficasse de pé. O Salvador respondeu-lhes: em verdade vos digo que tudo será destruído e não ficará pedra sobre pedra. Aquele muro que tem lá, chamado Muro das Lamentações, não é o muro da cidade de Santa Jerusalém, tudo foi destruído. Dizem que aquilo ali eram alicerces que seguravam as paredes do templo. Os falsos judeus atuais dizem que essa profecia não se cumpriu, porque ainda ficou muro, aquele falso muro ali das Lamentações. E mais uma inverdade dessa raça dos judeus, que em tudo tendem a falsificar a doutrina de Nosso Senhor. Tudo foi devastado, todas as muralhas de Jerusalém, tudo foi destruído pela invasão dos romanos. A abominação da desolação, ou a desolação abominável, é a expressão tirada do livro do profeta Daniel, onde ele diz: e haverá no templo a abominação da desolação, e durará até a consumação e fim. Pode ver-se em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel prediz aqui a ruína de Jerusalém e do templo, na qual se compreende a queda da nação judaica. Por esta desolação qualificada de abominável, entende-se as vexações exercidas pelas legiões romanas, conduzidas pelas suas águias, insígnias suas. Então, quando os romanos vinham com aqueles estandartes, as águias romanas, as legiões invadindo, entraram no templo e destruíram tudo, devastaram tudo. E ali no lugar santo, no Santo dos Santos, puseram esses ídolos do paganismo. Estas águias, objeto de um culto idolátrico, eram para os judeus uma abominação. Como que, não se adorando o verdadeiro Deus, vieram esses pagãos e ali profanaram o altar de Deus, com esses cultos idolátricos. E como se vinham levantadas nos acampamentos, esses estandartes, as águias, disse que a abominação se manifesta de fronte levantada, stare, em lugar santo. Eles impunham as suas bandeiras, as suas insígnias, por todas as partes foram levantadas. Chama-se lugar santo a todas as cercanias de Jerusalém, que era a cidade santa. Segundo Flávio Joséfo, os romanos estabeleceram seu primeiro acampamento no Jardim das Oliveiras, onde primeiro ergueram as suas águias. E Nosso Senhor depois segue
sobre como será o final dos tempos. Dizem que será algo assim tenebroso, jamais visto desde o começo do mundo. Então devemos estar sempre preparados, por mais que não saibamos o dia nem a hora do final dos tempos, devemos estar sempre prontos. E o próprio Nosso Senhor diz que se esses tempos não fossem abreviados, até os justos seriam enganados, porque nessa época haverá falsos cristos, falsos profetas. Muitos autores dizem que estamos já nesta época, não é? Até já passamos da grande apostasia, que se deu com o Conciliábulo Vaticano II, a perda da fé, não é? Lutero, por exemplo, foi um desses grandes falsos cristos, não é? A heresia do protestantismo. Claro que todas as outras áreas na história da igreja está repleta de falsos cristos, mas sobretudo, não é, o advento das seitas protestantes, fundadas por Calvino, Henrique VIII, Ziegler e toda essa gente desgraçada. E no século também, os filósofos também do iluminismo, da renascença pagã, não é? A Revolução Francesa, todos esses falsos mestres, com esse slogan, né, de igualdade, liberdade e fraternidade, todos falsos cristos também. A Revolução também bolchevista, os comunistas, né? Então toda uma devastação a nível mundial. Nossa Senhora muitas vezes apareceu, né? E enviando grandes, fortes mensagens, mas eu digo também que tenhamos cuidado com essas aparições, né? Ou pseudo-aparições da Santíssima Virgem. Apeguemos-nos a estas que são mais, que são reconhecidas pela Igreja, ao menos que foram, né? Já que atualmente não temos mais um chefe visível, né, para decidir se são verdadeiros ou não, convenções canônicas, né? Então, La Salette predisse muitas coisas importantes, Nossa Senhora de La Salette. Depois, Nossa Senhora de Fátima, né, que até hoje não sabemos de fato o que é que foi predito, né, porque esses infiltrados, esses homens maus que entraram na igreja, esses falsos cristos e falsos pastores que usurparam, né, os cargos da igreja, dos legítimos pastores, tratam de ocultar todas essas coisas, né, relativas ao final dos tempos, à grande apostasia, ao que está se passando. O que nós podemos fazer é levar uma vida de penitência, de recolhimento, né, e de muita oração, porque não sabemos o dia nem a hora. Sabemos que acontecerão coisas terríveis, porém o próprio Evangelho diz que os eleitos serão preservados. Então, se os eleitos serão preservados, devemos fazer de tudo para se colocar nesse número. E como se coloca-se nesse número? Rezando, fazendo penitência, levando uma vida santa, justa e agradável aos olhos de Deus. Aproveitemos esses tempos que virão, de penitência para fazermos jejum, uma mortificação, durante esses dias, se preparando para o Natal do Senhor, bem se preparando, evitando a vida de pecado, renunciando a essa vida mundana e levando uma vida mais recolhida e honesta, santa e agradável aos olhos de Deus. Pode-se fazer várias penitências durante o tempo do Advento, é um tempo propício para isso, como o tempo da Quaresma também. Devemos aproveitar esses tempos que a Igreja propõe para a penitência, e rezemos, porque nunca sabemos quantas coisas, por exemplo, aconteceram estranhas nesse ano de 2020, quantos desastres, catástrofes que talvez se prolonguem, e nós não sabemos no que isso vai dar. Porém, muita calma, porque, como diz o Senhor, não sabemos o dia e nem a hora. Devemos estar atentos a estas coisas. Porém, se vivemos com Nosso Senhor, se praticamos a devoção mariana, se rezamos o rosário todos os dias, o ofício de Nossa Senhora, se vamos à Santa Missa, se comungamos, se nos confessamos habitualmente, então temos uma certeza, de que ao menos Nosso Senhor terá piedade de nossa alma, se buscarmos a Nosso Senhor verdadeiramente. Então isso é uma certeza, sobretudo a devoção mariana. Nossa Senhora jamais abandonará os seus filhos, os seus fiéis escravos. Então cuidado, atenção,
muitas vezes nos iludimos, né? Essa abominação da desolação para muitos, né, foi o Concílio Vaticano II, o Conciliábulo Vaticano II, onde puseram ali Buda, né, Maomé, todos aqueles cultos idolátricos também em Assis, né, com a aprovação desse falso concílio. Hoje, atualmente, também os altares nossos todos estão profanados por um falso culto, por uma missa sacrílega, uma missa negra, que é a missa nova, né, profanando todos os templos católicos. Esses falsos sacerdotes, falsos bispos e mesmo falsos papas, né, destruindo a igreja desde cima. Então vemos essa abominação também posta no lugar santo nos nossos templos. A escassez de verdadeiros sacerdotes, a escassez de verdadeiras missas, né, tudo isso é uma profanação do lugar santo, do culto de Deus. Sobretudo, né, a Santa Missa. O santo sacrifício da missa foi quase praticamente abolido, e hoje nós encontramos uma missa falsa, uma missa sacrílega, irreverente, não é? E que conduz muitas almas ao inferno. Então tudo isso são sinais. Esses falsos pastores, esse Bergoglio, não é? Que aparentemente, não é? Parece um falso profeta, um anticristo também, que conduz muitas almas para o inferno com suas palavras e seus escritos blasfemos e mesmo que satânicos. Devemos evitar toda essa falsa hierarquia modernista, né, cismática e apóstata, porque se aderirmos a esse modernismo, com certeza perderemos a nossa alma, né, se seguirmos esses ensinamentos. Se abandonarmos o magistério da igreja tradicional, né, e aderirmos a esse novo magistério do Concílio Vaticano II e desses falsos profetas pós-conciliares, com certeza perderemos a nossa alma. Se aderimos à missa nova, né, perdemos a nossa alma. Então, muita atenção, muito cuidado. Os tempos estão cada vez mais se aproximando. Né? Nosso Senhor está quase às portas. Né? É praticamente inadmissível, né, aos olhos de Deus. É mesmo que o mundo moderno é abominável aos olhos de Deus. E está sendo quase impossível para Nosso Senhor suportar o mundo moderno. O mundo moderno ateu, pagão, não é? Humanista. Não percamos a nossa confiança, não é? Sobretudo os pais de família, não é? Que tendem ainda a educar os filhos, né? Muitos acabaram, ainda tem os recém-nascidos, e a Sagrada Escritura fala aí daqueles, não é? Que ainda estão amamentando, não é? Tem crianças de colo, porque as coisas vão cada vez mais piorando. Como educar os filhos, por exemplo, no mundo moderno, no mundo de hoje, completamente pervertido, imoral e desonesto, né? Como ensinar a moral católica, a modéstia cristã, né? a doutrina católica, ensinar a doutrina católica aos filhos, como enviá-los às escolas de hoje. Então, para os pais, para as mães de família, é muito difícil, né? Educar cristamente os filhos. Porém, paciência. Não é? Quem escolheu esse estado, não é, do matrimônio nos tempos atuais vai sofrer bastante. Não é? Para nós sacerdotes já é quase impossível, porque os modernistas assaltaram os templos católicos e tomaram, né, os bens eclesiásticos, e nós praticamente ficamos, né, numa situação de indigência. Ao menos, graças a Deus, temos o necessário para o culto divino, porém as igrejas, as catedrais, os objetos sacros, os mobiliários litúrgicos, praticamente nós quase não temos, não possuímos, não é? Porque os modernistas assaltaram a igreja. Então é difícil levar uma vida religiosa hoje sem conventos, sem mosteiros, sem seminários, não é? Porque estão empestados, infestados, não é? Dessa seita herética modernista, pagã. E quem dirá então das famílias? Como é difícil hoje manter uma família católica fiel a Deus, manter um lar católico, um lar de paz, de tranquilidade, a união estável entre o homem e a mulher, né? O casamento indissolúvel, o casamento para sempre, a educação católica dos filhos, na moral cristã severa, como pede a igreja, né? Muito difícil. Porém, não é impossível para aqueles que querem de fato. Nosso Senhor continua e continuará sempre dando as suas graças àqueles que quiserem até o final dos tempos. Então, de bom grado aceitemos essas graças santificantes, graças atuais que Deus nos envia, nós sejamos fiéis
a essas graças. Assim, vamos seguindo no bom caminho até alcançarmos a nossa salvação eterna. Ave Maria Puríssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.